Então, eu nasci numa comunidade chamada Caminho do Manhoso, em Nova Iguaçu. Então, acho que é uma comunidade baixíssima renda. Então, talvez a gente não tinha muita referência lá, nesse caso, referência de estar perto, enfim, de outras profissões. Então, talvez a coisa mais legal que a gente queira ser, e principalmente se você é menino, é jogador de futebol. Então, acho que eu não tive algo diferente do normal, né? O que eu queria ser quando eu era criança... Eu já quis ser muitas coisas, mas o meu sonho era ser veterinária. Eu, quando era criança, eu queria ser jogador de futebol, até os 14 anos. Com 15 anos, eu quis ser sociólogo, decidi ser sociólogo, né? Eu lembro que a ideia do futebol também tinha desdobramento socioeconômico, né? Porque era muito a ideia de poder dar um futuro melhor para sua família, o de sempre, que era comprar uma casa para sua mãe. Então, com o dinheiro do futebol, seria não só melhorar a sua vida, mas como melhorar a sua família. Então, tinha muito uma ideia do futebol como mobilidade social. Mais ou menos ali, quando eu era criança, obviamente, eu queria ser paleontólogo. Acho que é meio esquisito, meio diferente. Mas é porque eu gostava muito de dinossauro. Quando eu era criança, o que eu queria ser quando eu crescesse era basicamente uma executiva, assim. Porque eu achava muito maneiro, tipo, as pessoas que sentavam no escritório digitavam super rápido, que eu achava que era, tipo, uma habilidade, assim. Então eu achava, tipo, uma coisa super chique quem sentava de frente pro computador e começava a digitar super mega rápido. Eu achava que era uma habilidade surreal. Então, quando eu era criança, eu ficava olhando aquilo e falava assim, meu Deus, eu quero ser super uma executiva que vai sentar no seu escritório, vai digitar super rápido no computador e vai resolver várias coisas. Não resolvi nada, mas eu achava isso super maneiro. Eu acho que eu queria ser artista, mas a vida vai caminhando por caminhos que a gente não espera e as coisas não vão acontecendo como a gente prevê, assim. Mas acho que eu tenho essa memória mais da adolescência, assim, querer viver de teatro e querer fazer teatro, viver de teatro, mas fui parar no jornalismo e encontrei uma nova paixão. Então, quando eu era criança, eu tinha o sonho de ser professora. Cara, quando eu era criança, eu queria ser várias coisas, mas eu acho que a principal delas era ser ator. Eu acho que o que me fez desistir desse sonho, assim, de fato, acho que muito por conta de que falta de uma referência ou por ser uma realidade muito distante. Só ficava ensinando mesmo meu avô a escrever, ensinava ele a falar e tudo mais, e eu que tinha essa vontade de ser professora. Ao mesmo tempo que eu tive muitas referências negras, né, em séries internacionais, né, tipo Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa das Crianças, O Maluco no Pedaço, as referências próximas a mim não refletiam a minha realidade, né, que eram as novelas, as produções nacionais em si não refletiam muito a minha realidade. Ou estigmatizava, né, identidades próximas à minha em estereótipos que eu não queria vestir, assim. Eu conseguia me enxergar, porque na minha cabeça, quando eu era criança, eu achava que não tinha muito essa distinção de racial. Na minha cabeça, tipo, todo mundo podia chegar onde quisesse, porque acho que minha família me criou muito assim, tipo, sem ver as diferenças, assim. Então, pra mim, desde criança, eu sempre me reconheci como uma mulher negra, como uma pessoa negra, tipo, nunca passava pela minha cabeça ser tratada diferente por isso, tipo, por causa da cor da minha pele. Então, quando eu cresci, que eu vi que, tipo, chegar nesses cargos de liderança e tudo mais era, tipo, mais difícil do que parecia. Mas quando eu era criança, eu achava uma coisa tão fácil, tão comum, que, tipo, eu era ser humano, todo mundo é ser humano, tipo, não é só você batalhar pra conseguir aquilo. Mas aí eu vi que não era bem assim, que eu fui crescendo e eu vi que realmente o cargo de liderança, assim, de altas empresas e tal, era só por pessoas brancas. E aí que eu fui me ligando, tipo, caramba, por que não tem pessoas negras
ali. Então isso faz, tipo, eu tenho ainda mais vontade de buscar, de alcançar, mesmo que não seja uma executiva assim, mas, tipo, de chegar num alto cargo e mostrar que a gente é capaz também de chegar. Que nessa corrida eu ia ter a sensação de que algumas pessoas saíram junto comigo do mesmo ponto, na mesma corrida, no mesmo dia, e elas estão lá na frente e eu fiquei para trás. E eu também teria a sensação de que algumas pessoas que saíram comigo no mesmo ponto, no mesmo dia, ficaram para trás, então eu estou à frente em relação a elas. E também teria algumas pessoas que estariam comigo lado a lado. Quando eu era criança, em 2000 e pouco, 2010, 2012, 2011... Quando você, até hoje em dia tá um pouco melhor essa questão, mas você liga a televisão, você não vai ver atores negros, talvez apresentadores negros, coisas do tipo, né? Então foi uma questão que me impactou muito. A gente não aumentar a velocidade de política pública, de conscientização de que de fato a gente tem um problema racial e que precisa ser enfrentado, combatido e óbvio, né, propor soluções, a probabilidade é que não tenha mais vida na Terra, é mais provável não ter vida na Terra do que esse problema ser resolvido. Então a gente nunca experimentará, a humanidade nunca experimentará um dia sequer de igualdade entre pretos e brancos na modernidade. Então, eu costumo dizer que quando eu nasci, eu era o filho de uma costureira com um carteiro. Quando meu filho nasceu, ele era filho de uma arquiteta paisagista e um professor universitário.